quero iniciar a minha fala com toda a minha indignação pela situação com que passa o nosso país e pelos escândalos cada dia mais fortes e que mais nos surpreendem, nos assombram todos nós brasileiros e brasileiras. A gente parte de uma frase dita agora recente pelo juiz Sérgio Moro, que depois do ministro Joaquim Barbosa vira a maior celebridade do ponto de vista da ética, da moral e do combate à corrupção no nosso país. E a frase que o Sérgio Moro disse recente é que não há futuro com a corrupção sistêmica que destrói a nossa democracia. E o que vem a ser corrupção sistêmica? É importante isso. E aí eu quero acrescentar, porque a gente conviveu ali atrás com um momento pujante do nosso país e não pode deixar de citar aqui os avanços da nossa democracia, os avanços de governos, os avanços no governo Fernando Henrique Cardoso, os avanços no governo Lula. Esse país teve avanços, mas não pode deixar de enxergar a corrupção que de forma sistêmica, como diz o juiz Sérgio Moro, ela abala e ela preocupa, ameaça a nossa democracia. E quero dizer que é inegável a contribuição que o governo do PT deu a este país. É inegável, na medida em que, inclusive, quero deixar claro aqui, que eu venho da matriz do movimento sindical, eu ajudei a construir o Partido dos Trabalhadores, na época, com muita esperança de que nós mudaríamos este país, e fiz parte dessa corrente até o ano de 2000, à frente deste partido, nos municípios que militava, na categoria em que trabalho, levando sempre uma palavra de otimismo e de esperança. E quero deixar claro que é inegável os avanços que o povo trabalhador, que as classes mais pobres de nosso país tiveram no governo Lula e no primeiro ano do governo Dilma, quando nós tivemos uma redução significativa da pobreza, quando nós tivemos o pagamento da dívida externa, que era impagável, quando o nosso país não baixava a cabeça para o poderio norte-americano, quando os pobres, nós vimos o número de pobres muito mais elevado entrar nas universidades, pobres, negros, mulheres, e eu fiz parte, deputado Bruno Lamas, de uma época em que vinha de uma família muito pobre, e era uma das únicas a estar na Universidade Federal do Espírito Santo. Eram muito poucos os pobres que entravam nas universidades, principalmente nas universidades públicas. Vimos também diminuir o índice de discriminação com relação às relações homoafetivas. Vimos também haver uma melhoria de vida na população mais pobre de nosso país. Mas, por um outro lado, quero aqui confessar que me decepcionou muito o governo do PT. Muito, porque eu ajudei a criar, deputado Nunes, e posso dizer de cadeira. Tenho um carinho muito grande pela bancada do PT nessa casa, por Vossa Excelência, respeito pelo deputado Padre Honório, mas não posso dizer do meu desapontamento e da minha insatisfação com o que está acontecendo no nosso país. E essa insatisfação, ela tem nome, não adianta a gente esconder a cara e dizer que essa briga é uma briga ideológica e que está se tentando praticar um golpe no país. Acredito que também tenha essas vertentes e não queiram, deputado Zé Esmeraldo, aceitar que este país, tanto um lado como o outro, é como se não tivessem saído do palanque ainda, que esse país passou por um processo eleitoral e saiu dividido das urnas. Ninguém teve maioria de votos absoluta. Saiu um país dividido. E essa situação, é claro que dentro de uma fragilidade de governo, ela acaba se refletindo em toda a sociedade. Mas é inadmissível. E isso eu quero me insurgir contra essa questão que acontece hoje no país. Quero deixar claro que tenho a certeza, e o povo brasileiro também, de que a corrupção não começou neste governo. E vocês, os deputados que são do PT, também sabem disso, e todos nós sabemos que a corrupção no nosso país ela é antiga, ela é sistêmica e ela se deu em outros governos muito antes, inclusive do governo ditatorial, do governo militar, mas que
Neste governo, infelizmente, essa corrupção se intensificou, ela se aprofundou e ela foi institucionalizada. Essa crise não interessa para nenhum de nós. Não é interessante para nenhum brasileiro, de nenhum partido político, essa crise e os reflexos dela que nós estamos sofrendo e que nós estamos vivendo. E aqui não cabe, eu acho que nesse momento, ficar agora acusando o Partido dos Trabalhadores apenas e ficar acusando a figura A, a figura B, a figura C. Eu não sou daqueles que pratica a política do que quanto pior, melhor. Não, eu acho que todos nós perdemos, todos nós estamos sofrendo na pele, e aí eu quero falar aqui como político, mas não apenas como político, mas também como representante religioso, representante de uma sociedade. Eu sei que os colegas deputados aqui, como eu, recebem a todo instante, demandas de pessoas desesperadas, de pessoas, chefes de famílias, pais de famílias, desesperados, pedindo pelo amor de Deus que o ajude a arrumar um trabalho para sustentar a sua casa, para sustentar a sua família. E isso é desesperador, é um apelo muitas das vezes que eles fazem chorando e a gente impotentemente não pode fazer nada. No domingo a gente foi surpreendido por um grande jornal de circulação no nosso estado que publicou a seguinte nota. Alô, companheiros, o que os dois deputados petistas na Assembleia estão fazendo para defender o PT? Bom, defender o PT, o que significa defender o PT? Para mim, certamente, e para o meu companheiro deputado Padre Honório, é estar em acordo com os ideais sociais de um partido que tanto fez para a população. Defender o PT é defender o direito das mulheres negras, das mulheres vítimas de violência, dos agricultores familiares, do futebol amador, defender a cidadania e os direitos humanos. Defender o PT é, junto com os movimentos sociais, construir uma lei que impõe multa ao agressor da mulher e por exemplo, criar a valorização do povo indígena. Isso é defender o PT. Defender o PT é realizar, e aqui elogio a iniciativa do deputado Padre Honório por discutir e debater a formação política e social pelo interior afora, o projeto Interagir para Construir, iniciativa do colega deputado, prevê a criação de escola de formação política nos municípios do estado, com a realização de cursos de formação, seminários e fóruns de debate. Defender o PT é também realizar, aqui na Assembleia Legislativa, em um ano de mandato, 14 audiências públicas. Que a gente tenha uma compreensão de que a audiência pública é um espaço democrático que dá oportunidade àqueles que necessitam de debater, sempre, principalmente sempre dentro de um debate rico e com sugestões e propostas para que a gente possa melhorar a qualidade de vida das pessoas. Esse ano, no primeiro bimestre, o país viveu uma crise que não depende exclusivamente do governante, mas uma crise que é motivada também pela globalização da economia mundial. O Estado não está fora disso, e nesse primeiro bimestre nós caímos 16, quase 17% da arrecadação comparado ao ano passado. O crescimento da indústria caiu quase 42%, o que leva nós a acreditarmos que a agenda que tem sido discutida no Brasil, independente de concordar ou não concordar com setores que estão discutindo esse assunto, ela é exageradamente usada, desconhecendo a questão econômica do país. E entendo até que um exagero muito grande dos meios de comunicações.
porque nós não podemos, país equilibrado, país que tem democracia segura, não pode transformar a crise política em crise econômica. E que a gente vê no dia a dia do noticiário é as pessoas empurrando uma crise política, desconhecendo que isso vem influir diretamente na crise econômica. Por que tanta gente torcendo para que o Brasil se afunde? Por que nós não fazemos, com o espírito de grandeza e equilíbrio próprio das democracias, uma solução para a crise econômica independente da questão política? Por que o Brasil sempre tem que ser assim? Por que o Brasil sempre tem que colocar o poder político, o objetivo político acima dos interesses econômicos e do interesse de estabilização da sociedade? Será que essa discussão não percebe que nós temos quase 11 milhões de desempregados já? Será que o noticiário só é em cima de questões de questiúnculas políticas? Eu quero chamar a atenção da sociedade, do Espírito Santo, pelo que os veículos de comunicações mais importantes desse Estado, a Gazeta e a Tribuna, trouxeram uma informação absurda em relação à empresa Samarco. Está comprovado pelo grampo da Polícia Federal que a empresa Samarco combinou o que mostrar à Polícia Federal durante as investigações no crime ambiental cometido por ela no município de Mariana, com o rompimento da barragem de Fundão. Aí, senhor presidente, até que ponto chega a maldade do ser humano? O arrependimento, o perdão, o poder, um erro, são sentimentos dos mais nobres que podemos exercer. Porém, esses sentimentos não se encontram no dicionário dos mandatários da Samarco. O jornal A Gazeta e a Tribuna destacaram hoje o conluio da empresa para ocultar da Polícia Federal dados que poderiam comprometer a empresa. Desconfiados que a Samarco estaria omitindo informações, a Justiça grampeou os telefones de funcionários e constatou que esses empregados em questão distraíam os policiais federais para que o jurídico da empresa avaliasse quais documentos seriam entregues para a investigação. No inquérito, a Polícia Federal apontou fortes indícios de que a Samarco tem escondido dados e informações importantes. Entre as informações omitidas, está que a empresa não tinha certeza da existência de aparelhos de medição de pressão de água em algum dos pontos da barragem, deputados. E uma empresa dessa, que a gente torce para o sucesso de qualquer empreendimento aqui no nosso estado e também no nosso país, mas ela tem sido conduzida por pessoas irresponsáveis que não estão preocupadas com a vida humana, muito menos com a vida do nosso Rio Doce, porque até agora não apareceu um centavo de investimento na cidade de Colatina, na cidade de Linhares, na cidade de Baixo Guandu e Marilândia. Os investimentos que apareceram foi por força desta comissão e por força da justiça, porque nem a água a população tinha direito de tomar, porque eles já tinham suspendido a água por quantas vezes. Portanto, senhor presidente, isso não vai ficar dessa forma. Esse projeto, que tem como função, finalidade principal, reconhecer os títulos de pós-graduação, mestrado e doutorado para a docência no Estado, ele já foi apresentado aqui pelo deputado da Vitória, também pelo deputado Pastor Mansur, e é um projeto que já foi aprovado em vários estados da União. Nós sabemos que o conhecimento, ele não ocupa lugar. E nós sabemos também que as vagas para que os nossos graduados tenham acesso a fazer um mestrado, um doutorado, são muito poucas as vagas. E, ao mesmo tempo, nós sabemos também que foi um acordo feito entre os países do Mercosul, e apenas o Brasil não está cumprindo esse acordo. Os nossos estados não estão aceitando
os títulos que os nossos estudantes vão lá para a Argentina, para os países do Mercosul, e durante as suas férias, tanto férias de janeiro e férias do meio do ano, permanecem lá, longe de suas famílias, se dedicando de manhã, de tarde e de noite, para se especializarem, para melhorar a sua capacidade de ensino. Quando chegam com seus títulos aqui, eles não são reconhecidos. Então nós precisamos não apenas querer que nossos docentes, que os nossos profissionais estejam se capacitando, mas nós temos que valorizar os seus títulos. O senhor colocou com muita pertinência, padre, a problemática, principalmente na questão das dificuldades. Agora, eu quero falar aqui como professor da Rede Federal de Ensino. Sou professor do IFES. E aqui eu quero dar um testemunho ocular, pessoal e particular, inclusive, dessa dificuldade que Vossa Excelência coloca. Quando um professor que está na sala de aula há mais de 15 anos, 20 anos, eu, por exemplo, tenho 31 anos de magistério e de experiência de sala de aulas. Eu estou dizendo esse tempo por quê? Porque é muito difícil para um professor que está na sala de aula há mais de 15 anos, ele conseguir uma vaga para fazer um mestrado e muito menos o doutorado, dentro do modelo atual que está instalado nas nossas universidades, principalmente federais. É nesse contexto, é nesse sentido que aparece o Tratado do Mercosul, o esquema e o modelo de formação e de qualificação para pós-graduação, o programa de pós-graduação do Mercosul, onde muitos professores aqui do Estado do Espírito Santo e do Brasil fizeram seus mestrados e seus doutorados na Argentina, fizeram seus doutorados no Uruguai, fizeram seus mestrados em Assunção, e muitos vêm de lá, tentam fazer aqui, lá os países reconhecem, mas no Brasil tem uma entidade chamada CAPES, que ela bloqueia, ela trabalha contra o profissional sério. Nós não estamos aqui falando daquele profissional que compra o diploma, daquele profissional que compra o seu certificado, o seu curso, porque as pessoas falam, mas lá fora o cara vai comprar. Quem quer comprar, compra aqui dentro. Aqui dentro do país nós vemos muitos esquemas de compras de certificados. Então, eu quero aqui fazer um apelo aos meus pares. Ontem eu estava lendo aqui sobre os investimentos da Shell no Parque das Conchas, deputado Enivaldo, e que a Shell, no pico da sua produção, pode chegar a 27 mil barris dia de produção de petróleo e gás. E lá na frente, com a exploração de novos blocos na camada pré-sal, nós podemos chegar aí a 400 mil barris dia. Engraçado que o município de Presidente Kennedy, que hoje tem uma receita fantástica, uma per capita por conta dos royalties, aí vem Marataízes, Itapimirim, Piúma e Anchieta. Quando chega a Anchieta, para. Porque segundo o estudo do IBGE, a linha ortogonal, ela não atinge o município de Guarapari. E Guarapari está muito próximo a Anchieta e muito próximo a essa plataforma da Shell, do Parque das Conchas. Então nós precisamos fazer uma revisão, um estudo, para que possamos incluir Guarapari numa participação direta dos royalties, porque não é justo o presidente Kennedy hoje ter mais de R$1 bilhão em caixa com a população de 7 mil habitantes
E Guarapari, com uma população de quase 120 mil habitantes, e sequer não tem uma participação nos OIT. Queremos tratar hoje de um tema muito importante que pode afetar a economia capixaba: o desinvestimento da Petrobras em campos terrestres do norte capixaba. Muitas sondas de perfuração e operação já estão paradas. O resultado disso será o registro de centenas de postos de trabalhos fechados que dependem diretamente da cadeia produtiva do petróleo na exploração e produção de óleo e gás em terra. Nos municípios do norte capixaba, onde a Petrobras tem sua atuação mais direta, São Mateus, Linhares, Conceição da Barra, Jaguaré e Soretama, o impacto será desastroso. O fim ou diminuição anunciada da cadeia produtiva de petróleo irão impactar os setores de comércios, prestadores de serviços e autônomos. Os investimentos da Petrobras no norte capixaba e os royalties de petróleo gerados são importantíssimos para a economia desses municípios. Temos toda a estrutura à nossa disposição, é só pensarmos a melhor forma de utilizá-las. Poderia-se pensar nesse modelo de mini-refinaria como pioneiro na nossa região, e se for comprovada a viabilidade, estender o conceito para outras áreas do sistema Petrobras. O Espírito Santo poderia ser a vanguarda nessa mudança. Isto não é novidade no setor. Alguns países, como os Estados Unidos, já utilizam. Os ganhos sociais com a manutenção do ativo de produção norte capixaba, bem como sua ampliação e reestruturação, não pode ser jamais desconsiderados. A Petrobras gera impacto positivo, significativos em nossa área de atuação, emprego e renda para milhares de pessoas que vivem em torno dos seus campos produtores. É preciso urgência para destravarmos a carteira de projetos de perfuração e assim alavancarmos a produção dos campos terrestres no norte capixaba. E eu quero tratar aqui hoje de um assunto que é de fundamental importância e poucos têm coragem de subir em uma tribuna para se manifestar. E eu quero saudar aqui o vereador de Vitória, Davi Ismael, deputado Zé Esmeraldo, porque ele teve a coragem de expressar a opinião dele e foi crucificado, está sendo crucificado, porque querem ter direito, mas não querem dar o direito. Quando ele se manifestou que ele é contra o casamento segmentado para pessoas do mesmo sexo. E ele tem toda a razão, é o pensamento dele. Cada um tem um conceito de família. O meu conceito de família, deputada Raquel, família é um homem e uma mulher. Não que eu tenha nada contra a opção de cada um faz a opção por onde quiser, deputado Gildevan. Mas eu tenho a minha concepção, a minha formação, família é homem e mulher. E ele, na concepção dele, que é a mesma concepção, ele achou errado o poder público direcionar recursos públicos que deveriam estar sendo destinados para a saúde, para a segurança, para a educação, para um evento segmentado, onde pessoas do mesmo sexo realizariam o matrimônio. E eu tenho certeza que a opinião do vereador Davi não é contra a opção de cada um, não. É o entendimento dele, é o direito dele, como é o entendimento da Igreja Católica, que faz uma campanha sobre isso, deputado Nivaldo, deputada Luzia, as igrejas evangélicas, e o pensamento que eu comungo, deputado Janete. Mas aí querem barbarizar com o vereador, um rapaz novo, corajoso, isso é importante, tão corajoso como o deputado Enivaldo, deputado Janete. Então, eu quero fazer aqui a defesa e dizer que eu sou solidário ao vereador Davi Ismael, pela posição dele, pela coragem dele de enfrentar todos e a todos, para expressar aquilo que ele sente, sem desrespeitar a opção de quem quer que seja.
a um registro que o jornal Estadão de São Paulo publicou recentemente, que foi realizado um levantamento dos gastos das Assembleias Estaduais e dos Tribunais de Contas no ranking apresentado. O Poder Legislativo do Estado do Espírito Santo ficou em sexto lugar, dados de 2014. Mas se nós fizermos o cálculo de quanto custa para o Estado o Poder Legislativo, nós estamos em primeiro lugar. Em 2014, nós gastamos 1,20% e, em 2015, 1,23%. Então, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo é, portanto, a mais econômica da Federação. Na região Sudeste, então, nós damos um banho nos outros estados, Minas, Rio de Janeiro e São Paulo. O que mostra a preocupação e o zelo desta Casa, dos senhores deputados e do presidente Teodorico Ferraço, em estar sintonizado com as ruas e sintonizado com a opinião pública, que é fazer um Poder Legislativo com o menor custo possível, observando que hoje, diante da crise, nós temos que estar acompanhando as necessidades do Estado e evitando que gastos sejam feitos desnecessariamente apenas para funcionamento do poder. Nós sabemos que o nosso Estado, ele é formado principalmente pelos agricultores familiares. Se você vai principalmente para a região do norte e noroeste do Estado, também do sul, então praticamente mais de 80% são agricultores e agricultoras familiares. E como orientação para que as novas tecnologias possam chegar principalmente à agricultura familiar, nós temos uma empresa muito importante que se chama Incapé, onde os seus técnicos, aqueles que são mais dedicados, estão sempre fazendo um trabalho diferenciado ao receberem nos seus escritórios agricultores que querem avançar com as novas tecnologias na diversificação das suas plantações. E também nós sabemos que quando nós temos alguns cursos de formação, esses técnicos, tanto na fruticultura, na cafeicultura, na pecuária, na agroecologia, não conseguem dizer não quando têm oportunidade de dizerem sim. São pessoas altamente dedicadas. Mas nós estamos passando por um problema, a gente reconhece a escassez dos recursos financeiros, mas nós estamos passando por um momento em que nos preocupa muito, que é o esvaziamento dessa empresa. Grandes técnicos se aposentando e o quadro não sendo reconstituído. E muitas vezes recursos fundamentais para que esses profissionais possam levar o conhecimento às bases não estão conseguindo obter. Ficar sem a assistência técnica ou sem a presença dos profissionais do Incapé, aí é um problema maior ainda. Então nós queremos, mais uma vez, pedir ao governo do Estado que olhe com muita sensibilidade para essa empresa que faz parte da agricultura familiar do nosso Estado e que tem feito um bem enorme para que os nossos agricultores tenham mais qualidade de vida lá em suas propriedades. De aproveitamento do refri. Estamos fazendo uma legenda